Boa noite, bem-vindos ao podcast Unifacema. Eu me chamo Ítalo, sou acadêmico de odontologia, estou no segundo período e temos aqui também Cadson Ravel e Eduardo William. Boa noite. E hoje nós iremos apresentar sobre anomalias de desenvolvimento dentário. Temos aqui como convidado o professor Thiago Henrique, que é especialista em patologia oral, e hoje iremos falar sobre agenesia dentária, diastemas e dentes supranumerários. Bom, o Ítalo mencionou um pouco brevemente sobre sua especialização, mas eu acho que nossos telespectadores eles gostariam mais de conhecer do senhor sobre a sua especialização, sobre as dificuldades que o senhor já presenciou na carreira acadêmica e também sobre alguns casos que o senhor também presenciou assim nas clínicas. Certo, então boa noite a todos, sou o professor Thiago, acompanho vocês aí desde o terceiro período. A partir do ano que vem é bem provável que eu só acompanhe vocês a partir do quarto. Sou especialista em ortodontia e ortopedia facial, certo? Agora, recentemente, o CFO separou as duas especialidades, então hoje vocês não vão encontrar mais elas juntas. Então hoje ou você faz ortodontia ou ortopedia facial e sou mestrando em patologia oral. Certo. Fora isso, eu tenho aperfeiçoamento de cirurgia oral menor, certo? E cirurgia periodontal, tanto que a minha cadeira aqui, eu sou professor da disciplina de cirurgia, ok? E aí o Cádio perguntou um pouco das dificuldades. Assim, hoje o mercado de vocês, a gente vai transcorrer aqui durante todo o podcast, mudou bastante. Então eu tenho 6 anos de formado. Quando eu me formei, a vivência que eu tinha, a realidade do mercado de trabalho era uma, a de vocês está totalmente diferente. Certo. Nós vamos começar a abrir nossas discussões aqui, certo? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, quando a gente ouve a palavra anomalia, a gente já remete a coisas terríveis, né? De fato, elas são terríveis, mas dependendo de cada caso, ela pode ser tratada. E também as anomalias, elas também podem surgir na nossa cavidade bucal. Exatamente, Cádiz. Para explicar para o pessoal que está nos assistindo, as anomalias são distúrbios de desenvolvimento e crescimento. Elas são alterações genéticas causadas por diversos fatores, conhecidos ou desconhecidos. Como sabemos, o material genético é o lugar onde está armazenado todas as informações referentes ao processo de sobrevivência de um organismo. E a anomalia é uma alteração morfológica que difere do normal, trazendo prejuízo à função, porém é compatível com a vida. Certo, então, certas anomalias como de forma, dilacerações, raiz acessória ou dente invaginado e taurodontismo, elas não causam alteração significativa na nossa saúde bucal. Mas, por outro lado, as anomalias de número, tamanho ou estrutura em geral, elas têm que ter uma avaliação e, caso necessário, uma intervenção do profissional. Os exames radiográficos, quando bem indicados e realizados, juntamente com o exame clínico acurado, eles são de fundamental para o diagnóstico, sendo importante para o planejamento e a terapêutica de cada caso. Bom, nós iremos explicar aqui, mostrar aqui alguns casos de anomalias e que muitas vezes alguns dentistas se deparam com esses casos nas clínicas. E também a gente vai mostrar para os acadêmicos que estão nos assistindo a importância desse diagnóstico. Mostra aí. Acho que não vai dar para ver. O senhor poderia explicar um pouco sobre esse diagnóstico? Tá, aqui no caso a gente tem, na imagem, um caso de agenesia. Na edição vocês tentam jogar a imagem que o pessoal vai acompanhar direitinho, que a gente tem um paciente com agenesia dos incisivos laterais. Então, como vocês falaram, as anomalias, elas são associadas ao quê? A fatores genéticos e hereditários. Então, por exemplo, a mais significativa que a gente tem na odontologia é o próprio lábio leporino. Aqueles pacientes fissurados, que têm a fenda, que tem que passar por uma intervenção cirúrgica, ainda quando recém-nascidos, quando RN. E a gente vai ter outras, com starts, algumas são alterações na cadeia própria genética, outras vão ser herdadas de pai para filho. Então a gente tem que ter o quê? Uma boa anamnese clínica para saber o quê? Como conduzir. De fato nenhum dentista vai saber fazer tudo. Mas vocês, como futuros dentistas, têm que entender que vocês têm que saber conduzir esse paciente. Eu pegar um paciente que tem agenesia, o que a gente vai fazer no caso desse? A gente vai ter que repor esses espaços. Aí você vai ter opções. A gente pode repor com prótese, pode repor com implante. Dependendo do espaço, a gente vai analisar a necessidade de um tratamento ortodôntico para a gente conseguir abrir o espaço necessário para repor esses dois elementos dentários. E os exames imaginológicos, tá? No caso as audiografias, vão ser de fundamental importância no diagnóstico, para a gente entender
se realmente aqui na imagem clínica, a gente tem uma agenesia, certo? Ou se o dente está incluso. Esse dente, às vezes, ele pode estar aqui. Talvez ele não nasceu ainda, mas ele está em inclusão. Aí tem que se estudar, fazer toda a manobra semiotécnica no paciente para a gente conseguir traçar o diagnóstico adequado e encaminhar para o especialista adequado de cada área. Certo. Como já foi falado, né, a agenesia ela é a ausência de um ou mais dentes durante o crescimento dos dentes primários ou os dentes permanentes. E, por exemplo, uma criança que já tem 12 a 14 anos, geralmente já tem todos os dentes permanentes. Aí, na ausência dos mesmos, ela tem que fazer um exame diagnóstico para ver se ela realmente tem a agenesia dentária, certo? Verdade. Tá? O exame, geralmente, a gente escolhe, por relação até custo-benefício, a própria raio-x panorâmico. É um raio-x hoje de fácil acesso. Hoje a gente encontra ele em torno de, variando entre 50 até 100 reais, então é bem acessível a toda a população. Faz esse exame e a gente confirma a real ausência total do elemento dentário, que aí é o termo a gente insira dentro da agenesia. Não, a agenesia então não tem, não germinou. Aí depois pode-se fazer um estudo patológico, uma biópsia, para saber o porquê não germinou. A gente confirma. Se no raio-x, às vezes não nasceu, esse dente está lá ainda, na maxila ou em mandíbula, aí a gente tem um outro diagnóstico que é a provável inclusão desse elemento. O que é isso? O dente está lá, só que ele não nasceu. No caso é na imagem, como é bilateral, a gente pode indicar uma agenesia já pelo próprio prognóstico da doença. A gente olha assim, quando tem a agenesia bilateral, a gente já tem o prognóstico da ausência de incisivos laterais, que é muito comum, principalmente em pacientes do sexo feminino. Então, o aparecimento dessa anomalia pode surgir devido a alterações genéticas, sendo elas hereditárias ou de desenvolvimento da própria pessoa. Desenvolvimento da própria pessoa. Por que as mulheres têm mais? Porque a mulher passa por mais alteração hormonal do que o homem. A mulher passa ali pelo início do ciclo menstrual, onde ela tem uma bomba de progesterona, de estrogênio, que pode desencadear um start, ali dar alguma alteraçãozinha no gene e ela não germinar aquele elemento dentário. Não que não aconteça em homens. Homens também são acometidos, mas mais mulheres. E quais são as opções de tratamento? Aí as opções aí a gente vai ter que o quê? Repor esse elemento que está ausente, através de implante, certo? A gente pode lançar mão de uma prótese, essa prótese pode ser temporária, não pode ser permanente, até porque é um paciente que, dependendo da idade, ele vai estar ali ainda no platô de crescimento. Então, geralmente, para a gente lançar mão do implante, a gente faz implante em paciente que já parou o seu crescimento ósseo. Ou seja, homens ali após os 18, 20, 21 anos e mulheres pelo menos após os 16. Tem um exame que chama densometria óssea que a gente faz para confirmar se aquele osso ainda está crescendo ou não. Se ele estiver em fase de crescimento, geralmente ali nos 10, 12 anos de idade, na pré-adolescência, a gente pode lançar a mão de uma prótese até esperar a mandíbula maxila terminar a sua expansão óssea para depois a gente instalar uma prótese fixa ou permanente, no caso do implante. Beleza. No caso, professor, como o paciente ele deve cuidar da saúde bucal, principalmente dessas pessoas que têm agenesia dentária? Quais são os cuidados? Os mesmos cuidados que o paciente que tem todos os dentes tem que ter, tá? Eles têm que escovar, tem que manter. Ah, mas aí não tem como passar fio dental, o espaço é muito grande, mas ele tem que ter a mesma cuidado de asepsia, escovar direitinho, limpar a base de gengiva. É como se fosse um paciente que tivesse perdido um dente por um trauma. Ou aquela pessoa que perde o dente por uma lesão cariosa e fica sem aquele dente. Certo. É a mesma conduta de higiene. Então a pessoa ela tem que ter a escovação diária, todo o tempo. Tem que ter a escovação redobrada. Redobrada. E usar o fio dental, né? Não esquecer de usar o fio dental. Jamais. Não só o fio dental, limpador de língua, enxagante, corotórios, a cada refeição. Então, se é a pessoa que faz dieta, fraciona aí o dia todo 8 refeições, 8 vezes ela tem que fazer a higienização da cavidade bucal. Se faz só 2 refeições, como é o meu caso, às vezes só almoço e janto, pelo menos 2 vezes, após cada refeição. E quais as consequências da agenesia dentária a nível de saúde? Ele pode prejudicar, vocês vão ver isso muito na prótese, por exemplo, a oclusão do paciente. O paciente que tem ausência de ornamento dentário, ele pode prejudicar a sua mordida, a sua mastigação, a sua fonação, a própria dicção. Então, quem tem agenesia, eles tendem a falar um pouco soprano, como se tivesse um pouco a língua presa. Eles vão ficar falando, vai ficar tipo como se tivesse aquela vazão. Então, ele vai ter prejuízo e fora que se for um dente anterior, tem um prejuízo estético, que é o que vai incomodar mais o paciente. Agora a gente vai aqui para o próximo assunto, que são os diastemas, né? A gente sabe que uma das anomalias dentárias que mais provocam problemas de confiança, que são os dentes separados, né? E os diastemas, eles ocorrem principalmente nos dentes superiores, né? A gente vai explicar
aqui sobre o que consiste os diastemas, quais as consequências dessa anomalia do paciente, quais as causas dos dentes separados e quais os possíveis tratamentos. O professor Tiago vai estar explicando aí pra gente também. Nós deixamos algumas perguntas separadas aqui, que uma boa parte da comunidade acadêmica deve ter alguma dúvida. Sim. Esses casos, eles ocorrem principalmente em crianças, ou eles podem também ocorrer na fase adulta. Por exemplo, eu tenho 19 anos, aí nos meus auges dos 30 anos, isso possa acontecer comigo. Geralmente, os diastemas eles vão estar presentes na fase de crescimento. No platô ali, a partir do pico dos 10, 11, 12 anos até os 18. Vai precisar o diastema porque é a fase que o dente está em movimentação, é quando terminou a troca dos decíduos pelos permanentes. Então, o diastema ele pode ser ósseo, ele pode ser gengival. Muitas das vezes ele é ocasionado pela que a gente tem imagem, depois os meninos vai ser projetado aí para o pessoal estar acompanhando. Mas a gente pode ver, ó, que essa separação, esse espaço, muitas das vezes é só pelo freio labial que tem a incidência. Como é que é o tratamento? Uma remoção, frenectomia, procedimento simples que vocês vão aprender na periodontia, certo? A gente faz a remoção desse freio que vai ser o fator causal do espaçamento. O outro tem um fator genético. Então, o que é isso? A mistura, tá? No Brasil a gente tem muito disso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é comum na nossa região. Um camarada de 1,80 m, tá? Mais ou menos 90 quilos, casa com uma maranhense ou uma piauiense de 1,50 m, 45 quilos. Os filhos vão ter a mistura genética que pode acontecer de sair, por exemplo, uma menina de estatura mediana, mas que tem os dentes do pai, dentes mais robustos. Então, essa miscigenação que dá, a gente tem os apiamentos dentários. Tanto que hoje, boa parte dos adolescentes, na sua juventude, tem que fazer o tratamento ortodôntico para a gente conseguir colocar os elementos dentários em oclusão. E o diastema, quando ele é ósseo, aí é mais cirurgia mais invasiva, a gente tem que tirar aquele espaço ósseo e às vezes ele é só ali aquele diastema funcional. Tem um espaçamento que um simples ato de a pessoa fazer o tratamento ortodôntico, a gente consegue colabar os dois incisivos e juntar e tirar aquele espaço, que prejudica esteticamente o paciente, como vocês já falaram, e vai prejudicar também o paciente na fonação, na sua fonética, e a gente tem que intervir. A segunda pergunta é, tratar o diastema, ele realmente é necessário? Sim, ele é necessário. Tá? A não ser que a pessoa queira ficar com aquele espaçamento, mas além do prejuízo estético, a gente tem um prejuízo funcional. A gente precisa que os incisivos eles estejam ali em harmonia. Os 4 incisivos superiores e os inferiores, eles têm que estar juntos para fazer o quê? Uma boa área de corte, de lacerar os alimentos. Se eu tenho aquele espaçamento, eu posso prejudicar, tá? Além da, como eu já falei, da fonética do paciente, ele pode ter algum distúrbio de fala, ele pode incentivar, por exemplo, um excesso de salivação, então ele tem que ser removido. Certo. O espaço entre os dentes, ele pode ocorrer consequências sérias a nível social e também a nível motor. Caso já tenha essas consequências ou não queira chegar às mesmas, a pessoa já deve começar o tratamento o mais cedo possível. Também a gente deve ressaltar que algumas pessoas já começaram a ressignificar, a abraçar o espaço entre os dentes. Porque eu sei que algumas celebridades, como podemos citar a Madonna, ela tem um diastema nos dentes. Isso já meio que virou uma bandeira, né? Já algumas pessoas que já tinham essa insegurança já começaram a abraçar mais isso, de ter esse diastema entre os dentes. Eu acho que também é nosso papel de nós aqui, futuros dentistas, ainda acadêmicos, e também o papel dentista, é também explicar sobre o diastema, falar que isso não é uma anomalia tão grave assim. Também tem pessoas que sofrem bullying por causa disso e elas já começam, desde criança, já começam a sofrer bullying. E quando se tornam assim, adolescentes, elas já se tornam adolescentes inseguras de si. Isso é bastante prejudicial à saúde mental da pessoa. Por exemplo, eu já conheci uma colega minha de turma que ela tinha um diastema e ela falava que na escola ela sofria bullying por causa disso. E hoje em dia ela já começou a abraçar isso, ela começou a se sentir segura de si sobre isso. E hoje em dia ela vive assim, feliz com isso, aprendeu a amar uma parte do corpo dela. E eu acho que é sobre isso também que a gente deve passar essa mensagem. A não deixar crianças inseguras de si futuramente, para eles se tornarem adultos inseguros de si.
tem que também amar um pouco essa parte do seu corpo lá, com aquele diastema, sim ou não. Entendi. Então, assim, ó, vai muito da aceitação. Então, assim, tem algumas pessoas que são bem resolvidas. Quando ele é pequeno, ali de 1 milímetro, 2 milímetros, ele não vai ter um prejuízo funcional tão grande na mastigação. É só mesmo aquela parte estética, talvez ele sopre, ou no máximo, quando a pessoa fale, deva ali escapar às vezes uma saliva. Então, aquela pessoa às vezes que fala um pouco cuspindo. Mas se a pessoa está ali bem, então ela está se aceitando bem, talvez ela não vai nem procurar a intervenção quando busca, tá? O bullying está aí recentemente, na minha época já existia, não chamavam bullying, mas a gente conhecia os jargões, como as crianças chamavam dente de coelho, dentuça, dente de mônica. E isso aí acabava prejudicando e dava o start para a pessoa procurar. Mas se a pessoa está ali bem, não está prejudicando ela funcionalmente, ela pode permanecer. Os asiáticos, por exemplo, eles fazem ortodontia para quê? Para desalinhar os incisivos, colocar os centrais mais internos à cavidade oral e projetar os laterais mais para vestibular, mais para fora, tá? Vou falar uma linguagem que todo mundo entenda. Mais para fora. Então isso é deles, eles acham bonito. Pra gente isso aqui já não é mais tão bonito. Já prejudica um pouco a funcionalidade. Então vai dar estética de cada um, tá? Hoje a gente sabe que a gente vive, o mundo é muito globalizado, várias novidades que a gente vê que tem pessoas, por exemplo, que vão colocar piercing nos dentes, que a gente não orienta e tudo, mas é aquela parte daquele princípio. O dente é meu, você faz o que quiser. Nossa parte a gente orienta. Então, realmente, em alguns casos, perguntar se ela precisa realmente colocar no local, se não prejudicar o paciente funcionalmente, não há necessidade. A não ser que ele tenha um start estético. Se ele aceitar bem, ele pode ficar ali com aquele diastema. O senhor falou também sobre lá na Ásia, né? Os asiáticos ajustaram o dente dele. O diastema lá na Nigéria, ele é bastante popular e tem gente que faz o procedimento estético para ter o Para diastema. separar. As mulheres fazem porque elas são mais quistas pelos maridos. Então isso prejudica até em questão de casamento. Então a gente tem que aceitar a cultura de cada um e respeitar através de todo o globo, tá? Madonna, como ela é de fora e tudo, ela prefere ficar. Acho que tem outros atores também, às vezes, que tem. A Catherine Hegel, ela tem os dentes afastados, então é dela. É uma postura. E a gente vai dentro. Aqui no Brasil, não. No Brasil, como a gente é o centro da estética do mundo, as pessoas não aceitam muito bem. Você dizia assim, eu tenho diastema, eu quero ficar com diastema. Talvez a sociedade. Mas se você estiver bem consigo mesmo, pode ter aceitação. A gente tem que respeitar a cultura de cada um. Agora a gente falar sobre os dentes supranumerários, o que eles são, resumindo de forma geral. Eles são um dente a mais na arcada dentária, né? São. Então, assim, a gente tem um leque grande de opções de supranumerários. Por exemplo, nessa clínica a gente teve, acho que a gente bateu o recorde, na clínica de propedêutica, que é a clínica cirúrgica do 7º período, a qual eu tomo conta, nós fizemos 4 sisos, 4 elementos, 8 ou 18 ou 28 supranumerários, além do terceiro molar que já está lá, que a gente ia remover. Então, assim, a pessoa pode ter qualquer dente supranumerário. Geralmente são pré-molares ou molares, às vezes incisivos. Isso ali é um start no crescimento da pessoa, que ele vai ter ali no momento da embriogênese, da formação, da germinação do elemento dentário, ele vai germinar um a mais. Ou não, às vezes, um a mais, eu costumo dizer. Há 50 anos atrás, o ser humano tinha um 4º molar. A gente perdeu ele por não ter mais necessidade de mastigação. A gente passou a comer fast food. Essa mudança de hábitos alimentares fez com que se perdesse o 4º e isso até o 3º. E hoje, a turma que nasceu dos anos 2000 para cá, boa parte não germina o 3º molar. Então, na geração de vocês podem encontrar facilmente a pessoa que vai dizer, meu siso não nasceu. Faz o exame radiográfico, ela só tem ali até o 2º, porque hoje, na nossa atualidade, a cavidade oral do ser humano não comporta mais os 3º molares, não tem espaço. Quando eles vêm, raramente a gente consegue deixar eles na cavidade oral, então sempre eles vêm com prejuízo, eles têm que ir para a cirurgia. É por isso aí a famosa cirurgia do dente incluso. Aqui na nossa região, Maranhão e Piauí, eles chamam muito dentiqueiro, tá? Que é associado ao dente do juízo. Então, é um dente que a gente pode considerar até... Então, ele está sendo considerado um a mais, tá? Fora os outros supranumerários que a gente vai acabar tendo que remover, porque condicionalmente, os 32 que estão passando a ser os 28 já não tem espaço. Então, tem gente, por exemplo, que arranca os 4 terceiros molares e tem que fazer tratamento ortodôntico, porque ainda fica com apinhamento. Pessoa com rosto muito fino, tá muito dólico facial, muito magrinho. E o que na ortodontia faz muito? A gente tem um protocolo que chama XP1, que é arrancar os 4 primeiros molares para arrancar, dar espaço para a gente condicionar os outros elementos. Então, hoje, quando as pessoas perguntam, condicionalmente, o habitual é a gente acomodar 28 dentes.
Então pensem comigo, se 28, que já é 4 números a menos do padrão que se considera normal, nos dias atuais já é muito, imagine quando vem um supranumerário. Então o supranumerário nada mais é do que isso, é um dente que nasceu a mais, ele pode ser uma duplicata de um primeiro molar, fica ali 3 premolares, um incisivo a mais, e a pessoa fica ali com 5 ou 6 incisivos, onde deveria ter 4. Às vezes eles são bilaterais, então geralmente, veio um pré-molar do lado direito, vai vir às vezes uma mais também do lado esquerdo. E a conduta de tratamento é removê-los, porque na grande maioria são raros os casos que a gente vai conseguir encaixar um dente a mais na cavidade oral. Então, se quem tem os dentes na quantidade normal, a gente já tira para alinhar, imagina quem vem com supranumerário. E quais são os reflexos para a saúde bucal? O reflexo dificulta a higiene. Se eu tenho um dente apinhado, dente tortos, vai prejudicar, às vezes não consegue passar fio dental. A escova não vai adentrar em algumas áreas, vai ficar mais propício a desenvolver cárie, lesão cariosa que pode agudizar. Então, para me ter uma boa higiene, eu tenho que ter os dentes alocados, cada um nos seus espaços corretos. Se eu não tenho, eu não consigo. Uma pessoa que tem um apiamento severo, ele diz, eu não consigo colocar o fio dental. Não trespassa. Então, a gente tem que remover aquele a mais para liberar o espaço para os demais, para se conseguir uma boa higiene. Fora, às vezes, a funcionalidade e a oclusão, que é fundamental. Que um dente a mais, ele pode prejudicar o paciente, ele ficar fora de oclusão. Vocês vão ver isso bem na prótese. Tá? A oclusão dentária é muito importante. Certo. Aí, sobre o tratamento do dente supranumerário, por exemplo, cada caso ele vai demandar um tratamento, certo? Então, é necessário a pessoa ir ao dentista regularmente para verificar se há algum dente a mais na boca do paciente, né? E pode acontecer desse dente supranumerário ele não ter nenhum empecilho para atrapalhar a saúde bucal do paciente? Bem raro, tá? Bem Tu perguntou da linha de tratamento, o Antônio perguntou aqui sobre o tratamento. O tratamento basicamente o mesmo. Dente supranumerário, dente a mais, faca. Faca que eu falo é cirurgia, tá? Eu brinco, né? Faca na caveira é remover, certo? Casos raros, mas é muito raros mesmo. O dente ali nascer, vou usar o exemplo de um incisivo. Ele nascer e eu conseguir fazer com que esse paciente fique ali harmônico com 5 incisivos. É bem raro. Pode ser que aconteça, tá? De ter ali o dente supranumerário e ele se acomodar. Mas na grande maioria, eu posso até ser audacioso e falar, 95% dos casos, o tratamento mesmo é a remoção cirúrgica. Tem que remover aquele dente, mesmo ele estando rígido. Certo. Tá? Ele Fazer estando a ali, extração do dente. fazer a extração. Mesmo ele estando ali rígido, que é o dente, ele estando ok. Mas o dente está bonzinho, não tem nada, a gente vai ter que arrancar. Vai. Porque não tem espaço para ele. No futuro, o que a gente projeta? É evitar um agravo. Ele vai ser removido por quê? Não porque ele está fazendo a cárie agora, porque ele pode clarear, ele pode ter um distúrbio no paciente, ele pode prejudicar na sua funcionalidade, tá? Além da estética. Quando esse apinhamento, às vezes a gente já tem apinhamento com os dentes normais, que eu tenho um dente a mais, os anteriores eles acabam ficando muito tortos. Então isso aí prejudica o paciente, ele já vem dizendo, eu quero que tire esse dente, eu quero que arranque esse porque tem dentes a mais. E a gente vai condicionar. Às vezes é o canino que fica apinhado, tá? Geralmente é o canino que a gente observa e o paciente leigo vem, não, eu quero que arranque. Canino a gente não arranca. A gente dá a opção para arrancar o quê? Premolares. A gente vai orientar, não vai arrancar esse da frente que lhe incomoda, vai arrancar o de trás, esse da frente ele vai descer, ortodonticamente ocupar o espaço dele. Certo. A gente vai falar também sobre a macrodontia e a microdontia, né? O que seria a macrodontia e a microdontia? O próprio nome acaba já dando a linha. Macrodontia é um dente do tamanho maior do que o normal. E microdontia é um dente do tamanho menor do que o normal. A macro ela já é um pouco mais rara, a gente achar um macrodente. Mas a microdontia a gente encontra bastante. Tá? O dente ali que tem variações, como vocês falaram das anomalias. Às vezes o dente é um microdente, às vezes é um dente conoide. É um dente que não tem o tamanho da sua coroa adequado para a sua anatomia. Vocês já viram na anatomia que cada dente ele tem que ter um formato. O incisivo ele tem que seguir aquela forma de pá, não é à toa. O molar ele tem que ser mais robusto. Ele tem que ter ali de 5 a 6 cúspides, não é à toa, para poder macerar. Então, um microdente, a gente vai ter um elemento dentário, só que em tamanho reduzido. Muitas das vezes ele fica fora de oclusão, ele vai estar prejudicando o paciente, e se for na região anterior, a estética vai acabar falando mais alto, aí o paciente vai vir relatando, eu estou me incomodando com esse meu dente, que ele é pequeno, ele não cresceu. Eles falam assim, não cresceu meu dente, ele ficou diminuto. Aí a gente vai lançar o quê? As opções de tratamento para ele em relação ao microdente. E o macrodente, quando ele prejudica funcionalmente, ele é um pouco mais agressivo. A gente tem um dente maior do que o normal.
maior do que a boca pode comportar. Então, às vezes, ele pode prejudicar. Ele vai ter uma sensibilidade maior na polpa. Então, às vezes, ele pode ir para uma pulpite muito rápido. E o tratamento dele acaba sendo um pouco mais agressivo do que do microdente. Aí, no caso do macrodente, tem que fazer aquele desgaste, né? O desgaste dele, se a polpa permitir. Se a polpa me permitir, eu vou ali com a broca, faço acabamento e desgaste e tento deixar ele no tamanho mais próximo aos outros, dentro da normalidade. Se a polpa dele não me permitir, aí a gente vai ter que fazer ou o canal para preservar aquele elemento, ou muitas das vezes removê-lo. Já o micro não. O micro a gente só tem que fazer o quê? Crescer aquele dente, aumentá-lo, através de acharação. Ou uma coroa, ou um pino. Aí, os procedimentos, por exemplo, os procedimentos tanto da macrodontia quanto da microdontia, eles podem ser por resina, né? Facetas. E no caso do macrodente, né? Fazer aquele desgaste do dente. Desgaste, se a polpa não permitir, aí pode ser feito tratamento endodôntico. Fazer a endodontia do dente, depois fazer o desgaste. E o do microdente, vocês já falaram, é trabalhar com resinas, com facetas, coroinhas, tá? Aquelas coroas cimentadas para poder aumentar. O microdente, ele já é um dente ali com um chanfrozinho preparado. Então a gente só faz o condicionamento, depois cimenta uma coroa maior nele, mais resistente. Certo. É isso. A gente está encerrando por aqui o nosso podcast. Obrigado aí, professor, por estar nos ajudando. Professor. Nada, gente, tamo junto, viu? Obrigado a todos que estão assistindo, tá certo? São dúvidas pertinentes, é importante isso na vida acadêmica de vocês, tá bom? E eu já me coloco aí à disposição, não só eu, como os outros professores. A qualquer dúvida que vocês forem querer fazer, um podcast desse para depois elencar, tá certo? Já dou até um conselho, vejam depois o feedback quando postarem isso, as dúvidas que os colegas têm, tá? É importante a gente jogar isso para eles, tá bom? Obrigado pelo convite e boa noite aí para quem estiver nos assistindo. Boa noite.